Estamos na era digital e alguns termos aparecem com frequência. Mesmo você que não trabalha com tecnologia da informação, certamente já ouviu ou leu a palavra algoritmo, as expressões machine learning, big data, inteligência artificial e por aí vai. Pois é, e tudo isso está no guarda-chuva do que a gente conhece como ciência de dados. Esse é o tema do programa de hoje. Se você quiser saber mais sobre o assunto, fica com a gente, porque o Miscelânea já está no ar. Eu sou o Eric Souza e vou acompanhar vocês no programa de hoje, junto com meu parceiro aqui do lado, que tem o mesmo guarda-roupa que eu. Vocês perceberam? A mesma roupa. A mesma roupa. Bom, meu nome é Rafael Ferreira e hoje quem vai ser nosso convidado é o professor Wagner Santos, professor do Departamento de Engenharia da Computação da Univap. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Olha, para a gente começar, eu confesso que eu não conheço muito sobre o assunto. Na verdade, eu acho que eu não conheço nada. Para a gente começar assim, o que é ciência de dados? Como que a gente pode definir? Na verdade, a gente pode definir ciência de dados como uma área interdisciplinar do conhecimento, hoje já é uma área interdisciplinar do conhecimento, onde você consegue fazer análise de grandes quantidades de dados. Isso a gente pode caracterizar como ciência de dados. E aí tem o arcabouço que você já, como vocês já disseram, a inteligência artificial, máquinas de aprendizado e assim por diante. Sim. Uhum. Se a gente for pensar então no nosso dia a dia mesmo, no que a gente vive normalmente, onde a gente pode encontrar a ciência de dados? Isso é uma pergunta interessante, porque hoje em dia, quando todo mundo tem um celular, todo mundo acessa a internet, né? Quando você faz uma busca no Google, você já está usando mecanismos de ciência de dados ligado à área de inteligência artificial. E você tem outras atividades que nós fazemos no dia a dia que estão diretamente ligadas a isso, como, por exemplo, quando você, no próprio Word, quando você escreve um texto no Word e ele faz a correção daquilo que você errou, naquele momento ali ele já está fazendo processos de análise e de inteligência artificial, né? Uma outra, no próprio, ainda ilustrando o próprio Word, que é algo que muita gente conhece. Se você, por exemplo, não sabe como fazer uma tarefa no Word, se você tiver um microfone e você disser, olha, eu quero saber como faço margem, eu quero saber como eu coloco o número de página, ele te remete aos passos que você tem que fazer, nesse momento você já está utilizando a parte de ciência de dados. Fora dessa parte do computador, da tecnologia, de alguma forma, tem mais algum lugar onde a ciência de dados pode estar inserida? Eu dei esse exemplo, né? Eu sempre costumo dar esse exemplo. Quando uma dona de casa ou uma pessoa, no geral, que faz um orçamento para comprar, né? Para poder manter a casa, naquele momento que você pega aí planilha, ou no papel, ou numa planilha eletrônica, porque hoje em dia, né, como vocês disseram, nós estamos na era digital. Então, normalmente a pessoa que faz planilha hoje, ele busca um meio eletrônico. Mas se ele não tem um meio eletrônico, um simples caderno onde ele anota os dados, por exemplo, da despesa e da receita, e ele vai fazendo esse ranqueamento de cálculos ali, para saber se eu quero comprar uma televisão nova e quanto eu tenho que economizar, ou então quanto de dinheiro está me sobrando que eu possa investir nesse benefício para a minha residência, eu já estou fazendo ciência de dados nisso, né? Já tô fazendo, na verdade, é aí que vem. A gente precisa separar um pouco, né? A gente tem, dentro da ciência de dados, nós temos o que a gente chama de análise de dados. A análise de dados é um item da ciência de dados. E aí uma correção que tem muita gente que confunde. A análise de dados, a ciência de dados, ela é um arcabouço dentro da inteligência artificial. Então, a inteligência, vem primeiro a inteligência artificial. Dentro da inteligência artificial, eles unificaram a ciência de dados. E aí é que, na ciência de dados, como a gente costuma trabalhar e fazer, aí sim vem as análises, que é, na verdade, o fato simples de eu ter, por exemplo, um computador gerando dados automaticamente, não necessariamente eu estou fazendo ciência de dados. A ciência de dados ela só vai acontecer a partir do momento que eu analiso aqueles determinados dados.
E aí eu dou um exemplo aqui para a gente fazer uma analogia rápida. Se você, por exemplo, eu tenho uma planilha eu quero fazer uma relação de idade de pessoas com a altura das pessoas. Isso tem uma relação, e é bacana isso, que é um exemplo que dá para entender bem, porque isso tem uma relação, por exemplo, se são crianças, a gente tem uma relação direta, né? De idade com altura, né? Se são pessoas adultas, a gente não tem uma relação tão direta assim, né? Porque uma pessoa, eu não posso dizer que uma pessoa com 100 anos não possa ter 1,90 m, né? Mas, normalmente, isso não acontece. E aí eu posso fazer uma análise para saber, bom, até que determinado padrão de idade as pessoas ainda permanecem com uma determinada altura, porque aí há uma fala de que depois de uma certa idade a pessoa já começa a encolher, né? Isso é uma brincadeira que se faz, mas para eu poder falar isso e dizer, olha, isso realmente acontece, aí entra o quê? A ciência de dados e a análise desses dados. Eu planilho, e aí eu vou conseguir, graficando isso, eu vou conseguir olhar para aquele gráfico, eu posso dar um gráfico para vocês, e falar para vocês, olha, analisa para mim esse gráfico aí e me diz o que vocês, né, qual é o feedback que vocês conseguem me dar dele. Nesse momento, a gente já está fazendo análise de dados. E aí a ciência de dados aconteceu ali também. Por quê? Porque existe uma série de técnicas que eu tenho que usar para coletar o rol das pessoas, né, para poder fazer cálculos, para poder fazer a média das idades dessas pessoas, e assim por diante, para poder aí realmente, no final, eu poder afirmar ou não se pessoas que estão envelhecendo, elas estão diminuindo em sua altura, né? Então, esse é o fato. É um universo bem expansivo, né? Sim. Tem muitas atuações. A gente fez umas pesquisas aí e a gente descobriu que existe já um assistente de diagnóstico de hanseníase que é baseado em inteligência artificial por análise de dados. Ele pode ajudar a identificar casos suspeitos dessa infecção e por meio de fotos de lesões na pele dos pacientes, também de dados clínicos observados pelos médicos. E o assistente, a partir disso, ele indica a probabilidade da doença. E, nesse caso, ele acertou em mais de 90% dos casos, dos testes realizados. A ideia, né, para o futuro é que esse sistema se transforme em um aplicativo para ajudar aí na área da medicina nos diagnósticos. Sim. Então, ajudando até a diminuir a incidência da doença. Sim. Então, Wagner, com base nisso, né, a gente fica até curioso em que outras áreas do mercado pode utilizar essa tecnologia e de que forma? Sim. Você tem, por exemplo, a área do direito, né? A área jurídica já tem algumas instituições utilizando para poder dar laudo de processo, poder dizer se aquele processo ele tem que caminhar ou não, né? Então, e o computador acertou em mais de 90%, ou seja, fizeram um ranking e aí fizeram uma análise de dados para analisar o processo, que é outra coisa que também se utiliza, tá? Aí já aproveitando, respondendo a sua pergunta, porque é uma outra área, ou seja, eu consigo fazer análise de dados para poder validar um determinado processo, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram e mediram, né? Os advogados, né, um hall de advogados fazendo aquele trabalho, e o computador com um sistema de análise de dados, de inteligência artificial, fazendo esses mesmos processos. A quantidade de erro que o computador teve foi significativamente menor do que a das pessoas fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, é uma das áreas que dá para se usar no direito. A engenharia tem bastante coisa que dá para se exemplificar, né? Por exemplo, você tem na engenharia, por exemplo, peças. Por exemplo, hoje em dia, numa indústria, você vai trabalhar com... Eu quero saber se uma peça vai fadigar ou não. Então, por exemplo, eu coloquei aquele instrumento de iluminação e eu quero saber qual é o tempo útil daquela lâmpada. Então, já tem equipamentos que tem os sensores ali e você consegue medir, ele avisa para você. Quando começar a entrar naquele range, né? Que existe aí um range aí, né? Um deadline aí, para você poder né? De repente você está usando o aparelho e ele para de funcionar. Então existe um deadline ali. Então quando começa a entrar naquele deadline, ele já avisa para você que
aquele equipamento, aquela lâmpada, no caso do exemplo que a gente está dando aí, ela já pode entrar num processo de fadiga. Vou dar um outro exemplo ainda, na área de esporte. Né? Hoje, por exemplo, existe todo time, eu lembro da época que eu assistia futebol quando eu era menino, a gente torcia para os jogadores, hoje você torce para uma equipe imensa. Hoje todo time de vôlei, de futebol, de handebol, tem um analista de desempenho. Quem é o analista de desempenho? Né? O nome da profissão pode ser diferente do que nós estamos falando aqui, mas é uma pessoa de análise de dados. É um cientista de dados. Né? Não necessariamente ele às vezes se intitula com esse nome, mas o que ele está fazendo ali é exatamente isso. Ele planilha, né? Então, quantos saques foram acertados, quantas defesas o jogador da posição X fez no jogo tal, tais e tais. Então ele consegue ranquear isso e ver qual foi o aproveitamento dos jogadores. E aí, para a gente encerrar essa bateria de exemplo, eu digo para vocês um outro. Aí ligado à área da saúde também. Os atletas também sofrem análise de dados. Né? Hoje em dia, todo jogador entra com um colete onde tem ali o batimento cardíaco, né? E tem ali feita análise de pressão, de uma série de condições fisiológicas desse jogador no jogo, e isso é diretamente enviado para um computador, e nesse computador existe um sistema que faz essas análises para saber também se aquele jogador vai em algum momento fadigar daquele determinado tipo de esforço que ele está fazendo ali. Interessante que a gente percebe que profissões novas estão surgindo, né? É até um assunto que a gente vai falar mais para frente, mas antes disso eu queria tentar entender como que as máquinas aprendem. Perfeito. É parecido com a forma como o cérebro humano aprende? É parecido. Na verdade, quando a gente fala é parecido, é que deixa o ser humano, deixa as pessoas, né, acharem que a máquina está aprendendo. Só que, na verdade, a máquina ela não está aprendendo. Existem processos matemáticos que são realizados ali e esses processos matemáticos eles são medidos. Eu vou dar um exemplo aí para a gente fazer uma outra analogia. Eu conheço, né, já tive contato muitas vezes, muita gente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Né? Lá no INPE, como é que ele consegue acertar a previsão de tempo? Isso já era análise de dados, e o INPE não é uma instituição nova, né? Assim, vai chover tal dia, a gente consegue fazer isso há muitos anos. Como que o INPE consegue fazer isso? O INPE consegue fazer isso através de processos de análise de dados. Mas aí, como que isso é feito? Eu vou pegar, e aí tudo que é análise tem que ser feito dessa forma, né? A gente nunca pode, e aí vai um puxão de orelha, às vezes, até para as pessoas no dia a dia. É o mesmo que eu falar para você assim, se você espirra, agora aqui, eu digo que você está com Covid. Né? Pode ser, mas para eu poder fazer uma afirmação como essa, eu tenho que ter um laudo técnico. E o laudo técnico, para nós em ciência de dados, é o quê? É você pegar uma bateria grande daqueles acontecimentos, medidos periodicamente, e aí você depois no final fazer um confrontamento disso. Então eu vou pegar números e com aqueles números eu vou aplicar a estatística. Na verdade são processos estatísticos, né? Eu vou aplicar ali cálculos matemáticos, às vezes simples e às vezes não tão simples assim. E aí com aqueles cálculos matemáticos eu posso falar, olha, eu posso afirmar que o espirro dado aqui agora na nossa, né, presente momento, tem 90 e tantos % de chance de ser Covid, ou então tem 90 e tantos % de chance de não ser nada, né, de ser somente, né, respirou alguma coisa alérgica, né, um fator alérgico momentâneo que fez que te causar um espirro. Então é mais ou menos assim que, e para aprender eu preciso comparar, e aí eu tenho que ter padrões, tá? E aí a gente tem duas áreas. Dentro da ciência de dados. O que a gente chama de máquina de aprendizado, que é o Machine Learning, e nós temos o Deep Learning. O que é o Machine Learning? O Machine Learning todas são máquinas, mas
O que é a máquina de aprendizado? A máquina de aprendizado, eu vou mostrando para ela dados, normalmente estatísticos, algoritmos, né? E aí, com aqueles algoritmos, a máquina ela vai conseguir diferenciar, classificar padrões, na verdade, né? Diferenciar uma coisa de outra. Então, por exemplo, se eu quero classificar, por exemplo, a cor das nossas roupas, eu posso ensinar isso para o computador. Então, o que acontece? Eu submeto aquilo ali para o computador, ele vai captando aqueles testes, e aí o que é interessante é por que chama de máquina de aprendizado? Porque como é que a gente aprende? Eu mostro uma coisa para você hoje e repito. Quanto mais você repetir uma coisa, pode ver que melhor você fica, né? Pode ver. Quanto mais você repete, melhor você fica. Eu até vi uma entrevista uma vez do jogador de basquete, o Oscar Schmidt, né? Que falava para ele, você é o chamado mão santa. Ele falou, mão santa uma ova. Eu dava 700 arremessos depois do treino. Depois do treino. Então, quer dizer, como que ele conseguia, então, um jogo como aquele extraordinário com o pessoal dos Estados Unidos, que nós ganhamos, o Pan-Americano, acertar? Ele não acertou por acaso, ele acertou por quê? Porque ele já estava a repetição. A máquina que aprende, ela, na verdade, ela aprende por repetição. E aí a gente diferencia, né? O Machine Learning, que são os algoritmos, a máquina de aprendizado pelos algoritmos, e o Deep Learning, que está ligado também a algoritmos, mas já imita a célula nossa neuronal. Ela imita o neurônio. Então, é como se fosse um neurônio artificial que você tem ali, porque, na verdade, o neurônio, a forma de funcionamento do neurônio, você tem as terminações nervosas, né, que fazem com que nosso cérebro consiga captar. Eu fechei a mão, isso né, tem terminações nervosas que o meu cérebro captura isso, né? Eu olho, por exemplo, você olha, por exemplo, um material, você sabe se é madeira, você sabe se é plástico, você sabe se é alumínio. Como é que o nosso cérebro consegue fazer isso? Através de um aprendizado que a gente vai tendo desde criança, né? A gente vai olhando para aquilo, a gente vai pegando, e aí no momento que você não pega, né? Se eu mostrar uma caneta para você agora aqui, você sabe me dizer que material que é essa caneta, sem você tocar nela. E as máquinas, a gente está conseguindo ensinar essas máquinas a fazerem isso através do processo de Deep Learning, que é o aprendizado através de redes neuronais, tá? Que imita um neurônio artificial, né? Ou seja, um neurônio que imita, na verdade, o que o nosso neurônio cerebral, né, que é biológico, né? O nosso neurônio biológico faz. Isso é muito doido, né? E é muito fascinante, ao mesmo tempo que causa um medo na gente também. É verdade. E daí, acho que até a próxima pergunta seria se existe algum desafio ético nesse processo? Existe. Existem vários desafios éticos, e principalmente quando a gente começa a classificar padrões para a área de saúde, né? Como a área de saúde, existe outros, por exemplo, um carro que vai andar sozinho, né? Todo mundo já ouviu falar, já existe, né? Todo mundo já ouviu falar nisso e já existe, já é um fato. Só que eu, Wagner, tá? Aí vai mesmo como você falou, o cara é da tecnologia e está dizendo isso, né? Tem muita gente que vai se alarmar com o que eu vou dizer. Eu não confiaria hoje em atravessar uma rua com um carro que não está sendo guiado por ninguém, está vindo de lá. Eu não confiaria, né? E aí que começa a vir os padrões éticos, né? Porque você tem um filme, para ilustrar aí, né, fazer uma outra analogia, tem um filme que eu acho que é com o Will Smith, né? Não é nem bom falar do Will Smith hoje, mas tudo bem, que chama Eu, Robô, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse filme, que ele tem uma questão ética interessante que eles trazem no filme, por isso que eu queria levantar aqui, que é o seguinte: uma criança, uma pessoa sofre um acidente de carro, e esse carro cai num rio lá, num ambiente onde estava se afogando, né? Estavam se afogando ali. Uhum. E aí caem dois carros. O carro que estava um adulto, que seria o Will Smith, e o outro carro estava a criança. E aí o robô tinha que salvar alguém, ou seja, fizeram um robô para poder fazer uma brigada, né? Uma brigada de salvamento. Esse robô era da brigada de salvamento. Então acionaram o robô e falaram, olha, está acontecendo um acidente, os bombeiros chegaram lá e mandaram o robô. O robô foi. No momento em que o robô chega, o que ele faz? Ele vê a probabilidade dele conseguir chegar na criança e no adulto. Ou seja, quem está mais perto,
é aquele que vai ser salvo. É isso que o robô classifica. O robô classifica, bom, eu vou salvar aquele que está mais perto de mim. Nós, eticamente, como pessoas, salvaríamos primeiro a criança, né? Só que o robô salvou primeiro o adulto. Não, e aí não tem muito essa exatamente. visão, né? Então você tem essa, porque as máquinas elas vão trabalhar friamente, né? Isso é o grande problema da inteligência artificial. Ela vai repetir, ela vai classificar e ela vai te dizer friamente que você, né? Por exemplo, até mesmo na hora de dar um diagnóstico médico, né? O médico tem toda uma conversa que ele faz com você, né? Que você vai, né? Um câncer gravíssimo, né? Câncer no cérebro. A máquina, se você deixar isso para o computador fazer, ele vai dizer, olha, você tem câncer e sua possibilidade de vida é de 2 meses. Qualquer pessoa que gostaria de escutar isso, né? Então aí vem uma questão ética toda envolvida nessa parte de análise de dados, inteligência artificial e assim por diante. São muitos desafios, né, que a gente vai ter que enfrentar aí pelas próximas Perfeito. décadas, né? Perfeito. O programa, a conversa está muito boa, a gente está aqui sem nem saber o que pensar, né, porque são assuntos que a gente às vezes não tem nem resposta, né, não tem como a gente lidar com isso. Assustado. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Miscelânea, que hoje está tratando de um tema muito interessante, ciência de dados. Nosso convidado hoje é o professor do Departamento de Engenharia da Computação aqui da Univap, professor Wagner dos Santos. Bom, antes de ir para outra pergunta, tem um caso que eu queria falar aqui, que é o seguinte: a máquina mais inteligente do mundo, Watson, como é chamado, venceu um game show americano. Essa bateu o recorde das 2 pessoas que tinham sido as melhores colocadas de todos os tempos até então. Wagner, esse é apenas um dos exemplos do poder, da capacidade da tecnologia hoje em dia, e uma questão que fica muito na cabeça das pessoas com esse avanço tão rápido das máquinas é se existe uma possibilidade da máquina substituir o ser humano de alguma forma, totalmente. Como que é isso? Então, se a gente tiver uma perspectiva imediata, eu diria para você que não. Por uma perspectiva agora, né? Daqui 10 anos, eu diria que não ainda. Ainda não? Ainda não. Mas com esse passar dos anos, né? Vocês devem ser provavelmente mais jovens que eu acho que eu não vou ver a substituição total. Eu acho que eu ainda não verei, não. A substituição total, não. Por quê? Porque a máquina, ela não tem determinadas características que o ser humano tem, né? Até algumas características já foram citadas aqui nesse exemplo que a gente acabou de dar dos 20%, né, para salvar uma pessoa. Essa é uma característica. A outra característica é assim, você ainda vai ter que, depois de ensinar a máquina a aprender, que é o que a gente está tentando fazer hoje ainda, né? Isso é uma coisa que já existe para determinados tipos de processos, mas para outros processos não. Mas além de ensinar a máquina a aprender, é assim, se vocês são jornalistas, se você, por exemplo, quiser aprender a cantar, eu tenho certeza que você aprende. Se você quiser aprender a tocar um instrumento, você aprende. Se você quiser prestar o vestibular e querer ir lá pra gente, lá, fazer engenharia lá com a gente, lá, será muito bem-vindo, vocês vão conseguir aprender, eu tenho certeza disso. A máquina, vocês podem ver que máquinas de aprendizado, elas são específicas para determinada situação. Então, por exemplo, uma máquina, você nunca vai ver um computador que joga xadrez, aprender a cantar. Você não vai ter. Você vai ter ele sendo especialista em jogar xadrez. Específico. Isso. Então, essa substituição para médio e longo prazo, né, vamos dizer assim, né, porque 10 anos, a gente está falando aqui de coisas em 10 anos em termos de tecnologia, né, é um prazo até que longo, né, mas para médio e longo prazo eu acho que não vai acontecer isso, tá? Então, da máquina substituir, não. Uma dúvida que eu tive agora. Hoje o que a gente tem são máquinas que são especializadas em fazer uma atividade? É isso? Isso mesmo, máquinas especializadas em fazer uma atividade. É claro que muita gente pode estar vendo a gente falando aqui e falar assim, não, mas eu não concordo com o Wagner, que na verdade é um direito dele, né? E falar o seguinte, mas tem profissões que já estão desaparecendo. Sim,
Mas essas profissões estão desaparecendo, justamente, às vezes, por que você acabou de perguntar, pela máquina estar substituindo, sim, mas são profissões em que são automáticas. O processo é automático. Por exemplo, um cobrador de ônibus é um processo automático. Hoje em dia você não precisa mais de um cobrador de ônibus. São pessoas que fazem uma só função. Isso. Agora, se você tiver alguma profissão em que a pessoa tem que fazer determinadas análises, ele tem que avaliar, depende de bom senso, que é uma coisa que eu ia colocar aquela hora, acabei até esquecendo de falar, depende de bom senso. Máquinas ainda não têm bom senso, né? A gente ainda não consegue ensinar isso para a máquina, né? Eu deu 90%, mas nesse caso, eu não vou fazer, porque isso vai numa linha de que eu vou prejudicar A, B ou C, ou então isso que eu vou fazer lá na frente ele pode me dar um risco, e assim por diante. Então, as máquinas elas ainda não têm essa capacidade de fazer isso. Mas você falando ainda, tipo, a longo prazo, a gente corre o risco de ficar desempregado? Determinadas profissões, sim. Algumas já estamos acontecendo isso, já está acontecendo isso, sim. Mas aí o interessante é isso, né? Antigamente, eu lembro que quando eu estudava, quando eu estudava na década de 80, que eu fui fazer computação, uma das perguntas que fizeram para o professor foi exatamente essa. Vocês viram que tem coisas que não mudam, né? Foi exatamente essa. Mudou o contexto do que você está perguntando. No contexto você está perguntando para mim, mas a pergunta foi exatamente essa. Professor, um dia os computadores vão substituir o ser humano? Aí ele falava, a resposta dele era essa. Vão substituir em algumas áreas, mas as pessoas vão ter que se especializar. Era essa a resposta dele. E era essa a resposta das grandes... Hoje em dia a gente tem essa resposta também, lógico, as pessoas podem migrar, né, de áreas para poder se especializar, mas a resposta não é só essa, né? A gente acabou de já discutir isso aqui. A resposta é, vai surgir outras áreas que vão se fechar, mas em contrapartida vão surgir outras profissões. Naquela época ele não sabia dizer isso para a gente, né? Se ia surgir outras profissões que o próprio computador iria gerar. E o próprio computador gerou outras profissões. E inclusive, não substituir inteiramente o ser humano, né? Porque senão a gente não estaria exatamente tendo essa conversa aqui. Então, Amém. Vocês viram que isso já faz mais de 30 anos, né? Então... Falando sobre profissão, aproveitando o gancho, surgiram realmente muitas novas profissões. Como que está o mercado de trabalho hoje em dia? Então, essa é uma questão bem interessante da gente discutir. O mercado de trabalho para a área de ciência de dados, ele é bem rico. Ele é bem rico. Eu tenho alguns alunos, né, feedback de alunos que a gente formou, que estão trabalhando nessa área, estão muito felizes, estão contentes, né, estão podendo fazer isso. Mas, por exemplo, assim, dando um exemplo mais objetivo para a sua pergunta, por exemplo, as áreas de banco. O banco não vai ficar sem isso. Cada vez mais o banco precisa da computação, da informática, né? Por causa da informação em si. E dentro da informação você tem uma especialidade hoje que é a ciência de dados, que é um mercado aberto para economista. Porque é uma área interdisciplinar e também um pouco multidisciplinar, né? Porque a gente falou interdisciplinar, está ligado ao pessoal da computação, ao pessoal de tecnologia em computação, ao pessoal de ciência da computação, mas não só restrito a isso. Está restrito, por exemplo, a você contratar um especialista. Por exemplo, Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela sempre contratou alunos bons de matemática. Tanto é que se você chegava antigamente na Bolsa de Valores, tinha muita gente do ITA trabalhando lá. Por quê? Para fazer análise de dados, porque eles sabiam matemática. E são bons de matemática, né? Então, contratava-se esse pessoal porque sabia que com eles a gente ia ganhar. Então, tem áreas, por exemplo, que até hoje, né, a Bolsa de Valores, bancos, aí você tem a indústria automobilística e também a indústria aeronáutica, né, para fazer testes de simuladores de voo, testes, por exemplo, de túnel do vento, né, para saber, eu coloco um avião ali e eu quero saber determinadas condições da aerodinâmica desse avião. Então, são áreas que... Aí alguém pode estar me ouvindo falar e falar assim, mas o cara tem que ser engenheiro? Não necessariamente. Não necessariamente. Claro que muita gente da engenharia é absolvido por isso, pela questão
da matemática, né? Mais pela questão da matemática do que pela questão em si por exemplo, da tecnologia de saber trabalhar com computadores, saber linguagem de programação, isso também, mas não só isso. É isso que eu ia até perguntar, tipo, quais profissionais que podem trabalhar dentro dessa área de ciência de dados, né? de Então, dados. como já falei para você, gente da economia, bastante gente da economia está migrando para essa área. Eu acho que a área da comunicação também É possível? é possível, na área da comunicação. Para dar um pouquinho de esperança para as pessoas da comunicação, é possível fugir da matemática ou tem que saber Tem que ser de matemática? exatas. Não é possível fugir, por quê? Porque você tem os diversos níveis dentro da área. Você, por exemplo, não precisa ser, vamos supor, eu para ser necessariamente um analista de dados, eu posso ser uma pessoa que conhece muito, né? Então, por exemplo, quando a William, dos automóveis lá, a empresa, né, William, contratou o Nelson Piquet, alguns anos atrás, que o Piquet foi um dos maiores ajustadores de carro que eu já vi na Fórmula 1, mas eles contrataram ele e o Piquet ele entendia de mecânica, que é um cara que gosta, mas ele é piloto, e ele entendia muito de mecânica. E tanto é que a suspensão ativa, né, foi criada por uma ideia dele. Então, por exemplo, tanto é que depois a Fórmula 1 baniu a suspensão ativa. E o que era a suspensão ativa? Era um mecanismo robotizado que avaliava o terreno e fazia com que o carro abaixasse ou subisse de acordo com o terreno. Então, quando você vai no seu automóvel aí dirigindo e você passa numa rua que treme muito, né, você tem que segurar firme o volante, né? E isso daí dava... o piloto ficava muito cansado quando ele passava em cima daquelas zebras que o carro tremia muito. E aí o Piquet teve a ideia, falou assim, não dá para a gente criar um mecanismo onde o carro se ajusta mediante ao terreno que eu estou passando? E aí eles eles começaram a trabalhar nesse projeto. E esse projeto tinha ali a parte de robótica com análise de dados. Por quê? Porque ele analisava o terreno rapidamente ali, via se ele era um terreno acidentado ou não, e automaticamente ele dava um comando que fazia com que o carro se ajustasse àquelas determinadas condições ali. Então, são outras profissões. E aí eu falei do Nelson Piquet, porque eu digo o seguinte, ele não foi o cara que foi lá implementar as metodologias, né, e fazer a parte de mecânica, não foi ele que fez isso. Ele simplesmente começou a dar as ideias e ele participou junto. Porque às vezes você tem uma pessoa que é um especialista daquela área, ajuda muito em você fazer uma análise. Porque se ele é um especialista daquela área, ele conhece muitos casos. É igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, radiologia. Radiologia é um exemplo extraordinário de análise de dados. Se você pega lá pessoa com muita experiência em radiologia, lógico, né? Quando o osso está fraturado, né? Qualquer um consegue ver. Agora, dependendo às vezes da fratura, ela é um filetinho. Então, dependendo às vezes do tipo de patologia que a pessoa tem, um câncer, alguma coisa, você precisa de pessoas com experiência para identificar naquela imagem que tom que está ali e a saber porque a doença ela é interessante que ela seja diagnosticada no começo. Então, e no começo é mais difícil de ver. E aí, se você tiver um especialista trabalhando junto, você consegue montar sistemas interessantes de análise de dados junto com uma pessoa que não é daquela área diretamente. Então, isso é saudável, sim, e vai acontecer muito. E já está acontecendo, né? Sim. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Essa é uma área que não está começando agora, né? Mas agora a gente consegue ver realmente a diferença no nosso dia a dia, né? Então, mais para frente a gente vai continuar falando muito mais sobre isso, claro, né? Mas a sua conversa hoje já fez com que fosse possível entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu que não entendia muito já que de início pode ser um pouco complexo, né? Mas quando a gente, como uma pessoa como você, por exemplo, que consegue explicar de uma maneira mais facilitada, a gente consegue entender. Obrigado. Obrigado por passar a informação dessa maneira. Eu que agradeço. Bom, Miscelânea termina aqui. Muito obrigado você também pela companhia. Este programa ficará disponível no nosso canal do YouTube. E não se esqueça também de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Até a próxima. Tchau.